Olha, com muita alegria e satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios, pela primeira vez aqui no nosso estúdio multiplataforma, o secretário de Habitação de Sorocaba, da Prefeitura de Sorocaba, Tiago da Guia. Tiago da Guia, que é arquiteto, urbanista, trabalhou como perito pelo Convênio CAL na empresa Defensoria Pública, né, de Sorocaba, foi chefe de projetos também, cadastro e orçamento, estudou mestrado em sustentabilidade e gestão ambiental, fez MBA em Administração Pública, Gestão de Cidades, estudou especialização Master, enfim, em neuroarquitetura. O cara tem muitos cursos, muita experiência, funcionário de carreira da Prefeitura Municipal de Sorocaba já há 10 anos e foi convidado pelo prefeito eleito Rodrigo Manga para ocupar essa pasta importantíssima, que é a Secretaria de Habitação de Sorocaba. Quem não sonha com sua casa própria? Quem não trabalha sempre pensando em sair do aluguel para adquirir o seu imóvel? Então esse é o sonho do brasileiro, esse é o sonho de ter a sua casa própria. Tiago, obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal Metrópole, importante, até porque temos vários assuntos, mas talvez o principal deles nesse momento é o programa Casa Nova Sorocaba. Mas enfim, gostaria que você começasse esse bate-papo falando de toda a sua experiência profissional, a sua experiência no poder público. São 10 anos trabalhando ali na prefeitura, que com certeza te traz e te dá muita bagagem e experiência para assumir essa importante pasta e missão neste momento. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz com essa oportunidade, até mesmo para falar um pouquinho dos nossos projetos nesses 40 e poucos dias de mandato. Bom, conforme ressaltado, eu completo 10 anos, né, de concurso na Prefeitura de Sorocaba, logo estudante, ainda abri o concurso e no último ano de arquitetura eu já prestei o concurso e acabou casando uma coisa com a outra, já entrei na prefeitura e nesses 10 anos eu acompanhei de perto a Secretaria de Habitação. Então eu estou desde o começo, quando não existia Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, era Habitação e Urbanismo, o que é hoje a Secretaria de Planejamento. Nós éramos uma pequena sala que tratava da questão da habitação social. Então a gente já vem acompanhando todas essas dinâmicas que acontecem na busca pela casa. O Paulo ressaltou muito bem o sonho, né, de sair do aluguel principalmente, e o nosso programa, a ideia do prefeito é justamente atender essas pessoas que não se enquadravam no Minha Casa Minha Vida faixa 1, né, Carandá, Altos de Ipanema, etc., e não consegue ter uma oportunidade no mercado formal. Então, porque ou a parcela fica muito alta, ou não tem um fundo de garantia para dar de entrada, alguns critérios bancários que são exigidos. Então, dentro do plano de governo, entendendo essa dinâmica desses 10 anos, esses problemas que a gente enfrentava na Secretaria de Habitação, muito dependente de verba de governo federal, do governo do estado, resolvemos criar o nosso programa, né, que vai ser um grande marco e assim, tem sido muito bem aceito com as construtoras que eu tenho conversado. Agora, Tiago, este programa ele causou, entre aspas, alguma polêmica na campanha. Os concorrentes ao prefeito eleito Rodrigo Manga muitas vezes o questionaram nos debates, não entendendo como isso seria possível, como realizar esse projeto. Chegaram até a duvidar do projeto e o prefeito foi eleito e com menos de 40 dias lançou o programa. Você fez parte desse estudo, desse projeto, como talvez um dos mentores do projeto. Então explica, detalha para o ouvinte que ainda está desatento, para aquele internauta que ainda duvida do projeto, enfim, como é possível e de que forma isso será colocado em prática. Perfeito. Realmente, eu participei, né, do debate inicial junto com a equipe de plano de governo, o prefeito, a gente foi debatendo, foi coletando várias informações. E como que funciona o Casa Nova Sorocaba? De uma maneira bem sintética, para ficar mais claro a compreensão, sem entrar em muitas questões técnicas, a prefeitura ela possui uma série de áreas públicas que elas não possuem vocação para equipamentos públicos no sentido escola, creche, posto de saúde, porque você já tem no entorno, você já tem infraestrutura, são áreas valorizadas, áreas que já tem pessoas morando, já é adensado, perto de grandes corredores como Itavuvu, Ipanema e outras avenidas.
E essas áreas são áreas institucionais, que todo loteador tem que deixar 5% do loteamento para a área institucional. Isso é obrigatório por lei federal. Muito bem. Então, o que acontece? Essas áreas institucionais, no início do ano de 2020, houve uma emenda constitucional aprovada pelos deputados estaduais que permite programas habitacionais de interesse social nas áreas institucionais, porque antes não permitia isso. Então é novo isso. É novo, a partir de 2020. Então, sabendo disso, eu falei, temos uma oportunidade aqui. Então, como que vai funcionar? Nós temos... parênteses, só uma questão em cima disso. Em média, essas áreas institucionais, em média, qual é a metragem desses terrenos, em média? Em média, olha, só esses 7 que a gente lançou, a média é 10 mil metros quadrados. Né? São boas metragens. Então, nós temos essas áreas, então a prefeitura vai entrar com essas áreas e nós estávamos realizando pesquisas e tudo mais. A lei orgânica do município, que é o que rege todo o município, ela permite que a prefeitura possa fazer doação de áreas ou imóveis públicos para privados, terceiros, e mediante um contrato, contrapartida e tudo mais. Aproveitando disso, nós fizemos o Casa Nova Sorocaba. Eu entro com o terreno, a prefeitura entra com o terreno, dou à construtora mediante um contrato, contrapartida, e a construtora vai pagar esse terreno com descontos nas unidades. Então, o que vai acontecer? A construtora constrói lá o empreendimento, os apartamentos custam R$200 mil. Para pagar o terreno, a prefeitura vai dizer, então, metade das unidades que são para pagar o terreno, eu quero que você dê um desconto de R$100 mil. Ou seja, uma parte dessas unidades será vendida a 100 mil. Outras, a prefeitura vai subsidiar 170 mil. Então, a gente vai conseguir financiar apartamentos por R$30 mil. Por isso que quando o prefeito fala apartamentos de 30 mil, 50 mil, 100 mil e até apartamentos sem custo, é porque a gente vai entrar com subsídio 100%. Então, nada mais é do que transformar o terreno público em subsídio para as pessoas que mais precisam, aquelas que pagam o aluguel e que agora vão poder pagar um apartamento, pagar o condomínio, pagar o IPTU e vai conseguir esse financiamento bancário, né? Então, a grande questão do Casa Nova Sorocaba é aproveitar esse subsídio municipal através do terreno. Então, está muito claro que é uma questão que foi regulamentada em 2020, que muita gente questiona, por que outros prefeitos, enfim, não tiveram essa mesma ideia? Até porque não era possível. Então, houve um estudo, e acho que isso é louvável nesse caso, que vocês entenderam a nova regulamentação, legislação, para a elaboração desse projeto. E talvez, em campanha, muitos nem tinham conhecimento disso, talvez, né? Porque muita gente ficou espantada como que isso poderia, de fato, ocorrer. Agora, já existe, por exemplo, dentro do projeto, e claro que isso vai ter uma licitação, enfim, com as construtoras, mas como é que vai funcionar essa questão, Thiago? Por exemplo, então a construtora venceu lá a concorrência, ela vai construir um empreendimento, hipoteticamente ela vai construir que vai dar lá 100 apartamentos. Como é que vai ser feito esse cálculo? Olha, 100 apartamentos, isso vai ser 20, 30, 40% para a prefeitura, enfim, como é que se chega a esse número? Perfeito. Na verdade, a gente tem uma equipe técnica, né, que o prefeito me deu liberdade de formar. Eu tinha uma equipe espetacular na Secretaria de Habitação, mas muito pequena. Então eu captei alguns arquitetos que foram meus alunos, inclusive, que estavam dispersos na prefeitura em outros cargos, e eu trouxe para somar. Então a gente elaborou vários estudos. Por quê? Dentro da construção civil, a gente já tem um cálculo base em cima do VGV, que é esse potencial de venda, tudo mais, que o terreno custa, em média, 11% do valor do empreendimento. Isso já é um cálculo bem base que a gente utiliza. Então, tomando isso como partido, a licitação ela já vai te dar essas balizas. Então, o que vai acontecer? Nós pegamos, por exemplo, lá no dia do evento do lançamento, um terreno de 12.500 metros quadrados. Estipulando todos os índices urbanísticos que nós vamos favorecer e tudo mais, dá uma média de 600 unidades. De 600 unidades, para custear o valor do terreno, uma média de 100 unidades para a prefeitura. Então, na licitação já vai sair esse mínimo. Então, as concorrentes já vão ter no termo de referência do edital da licitação
esse número, que é o mínimo para pagar o terreno. E aí vai ganhar quem me oferecer maior subsídio dessas unidades. Então lá no edital a gente já vai determinar, olha, eu preciso que tantas unidades sejam para 30 mil, tantas para 50 mil, tantas para 100 mil. Já vai especificar já isso no edital. Vamos especificar. E aí vai ganhar a construtora que oferecer mais, devido à questão construtiva, o que ela entende que é melhor, né, oferecer. Agora, você disse que no lançamento, e nós acompanhamos aqui o lançamento, são 7 áreas neste momento. Perfeito, ok? isso. Então são 7 áreas. Apenas uma construtora deve ganhar para fazer todas as áreas, ou isso pode individualizar, por exemplo, cada construtora para uma área? Perfeito, cada construtora para uma área, a não ser, essa é uma concorrência. Perfeito. Ela pode concorrer nos 7 editais, não tem problema nenhum, mas vai ter todo um trâmite que a gente vai discutir com a Secretaria de Administração, da parte de licitação, para que realmente a gente tenha diversidade. E, por exemplo, a gente tem terrenos que são menores, terrenos de 4, 5, 6 mil metros quadrados, muitas vezes não interessam para grandes construtoras. Aí a gente dá oportunidade para aquela média construtora da cidade. E isso que está sendo muito bom, porque né, nessa última semana eu recebi 12 construtoras e já tenho 3 marcadas para a próxima semana que entra. E todas saem assim vislumbradas com o projeto, inclusive recebemos 2 de São Paulo. E assim, eu quero participar, me manter informado, eu passo os dados da área, porque as construtoras já estão começando a fazer os estudos. Então eu passo as 7 áreas, eles já começam a identificar, olha, isso aqui tem potencial, porque quando chegar na licitação eles já sabem o que oferecer. E o cidadão que busca, né, o sonho da casa própria já começa a tentar fazer o cadastro. Bugou, né, o site. Você estava até falando aqui, são mais de 14 mil pessoas na primeira semana de lançamento. Foi legal. Né, deu uma bugada. Que saiu do ar em função do número de acessos. Então, é muito legal que quando você fala que já recebeu 12 construtoras, terá mais 3, todo mundo entendendo e querendo participar. Então, eu penso aqui que nós teremos aí uma licitação concorrida, né? Uma concorrência talvez saudável nessa licitação. Mas o número de pessoas interessadas, isso deve, no mínimo, triplicar à medida em que o programa vai sendo desenvolvido, enfim, à medida que também a licitação ganhar um pouco mais de força, Sim. Enfim. Então isso deve trazer uma quantidade maior de pessoas interessadas no projeto. Sim. Fases. Licitação, a gente sabe também que essa questão da licitação às vezes tem impugnação ali na frente e tal, mas existe também um cronograma para que seja feita a licitação, para que sejam feitas as impugnações, caso sejam necessárias. Mas o que o povão quer saber, quando é que eu vou ser sorteado, quando é que eu vou mudar? E também com relação a isso, né? Vai ser sorteio. Sim, eu vou explicar isso que é muito bom. Já dando um parecer, né? Por que o site da prefeitura foi derrubado? Eu peço desculpa ao pessoal da informática, aos munícipes, mas entrou 14 mil pessoas no primeiro dia após o lançamento. Foi uma coisa desculpa, absurda. Secretário, eu vou cortar o senhor, mas não dá, né? A gente nós colocamos uma postagem quase todo ano, no começo do ano, no Face da Band, e pergunta qual que é o primeiro sonho do próximo ano, o que você quer executar no próximo ano. 98% da resposta é casa própria. Exato. Eu acho que é até por isso que deu essa bugada, né? Com certeza. E assim, óbvio, né? Isso a gente tem que deixar claro. Nós temos uma equipe espetacular no desenvolvimento sociohabitacional, uma equipe pequena, 3 pessoas, mas que cuidam de todo a nossa parte de cadastro e para o futuro sorteio. O que acontece? Só para ter uma ideia, o cadastro anterior, no ano passado, 66 mil pessoas cadastradas. Até ontem, 29.193 pessoas. Ou seja, nós estamos beirando 100 mil pessoas cadastradas. Aí que vem a grande questão. Todas são necessárias? Numa cidade de 700 mil pessoas? Óbvio que não. A gente recebeu vários telefonemas, e-mails de pessoas de outras cidades. Então eu quero deixar bem claro e tranquilizar as pessoas. Nós faremos um filtro. Pessoas que já foram beneficiadas por programas habitacionais não se enquadram numa renda abaixo de 6 salários mínimos. Pessoas que uma vez já tiveram algum imóvel no nome não serão sorteadas. Se forem, a gente vai descobrir, porque nós temos CAD único, nós temos uma filtragem e as pessoas têm que morar em Sorocaba. No momento certo vai ter que comprovar 5 anos de moradia ao mínimo em Sorocaba. Bom,
será um sorteio, né? Então, através desse cadastro, quando Só para voltar, secretário, a gente está aqui buscando claro. esclarecimento a respeito do assunto. Claro. Você já colocou agora que essa questão, pelo menos 5 anos em Sorocaba. Então, vamos tentar estabelecer os principais critérios para que a pessoa Legal. saiba Ótimo. que ela está dentro do jogo ou não. Perfeito. Bom, dentro do programa fica claro saber que é um financiamento através de banco, ou seja, você não pode estar com restrição no nome. Isso é o básico para fazer qualquer financiamento bancário, mesmo os apartamentos de 30 mil reais. Segundo quesito, tem que morar pelo menos 5 anos em Sorocaba, a partir da data de lançamento do programa. Você precisa encaixar a renda que a gente vai trabalhar o Casa Nova Sorocaba, a demanda da prefeitura, até 6 salários mínimos, né? Então a gente vai beirar uns 7 mil reais de renda bruta familiar. Então a gente quer atender, devido ao nosso cadastro, a gente já vem trabalhando nesse cadastro e descobrindo o perfil da população em Sorocaba. Nós não temos faixa 1. Eu posso afirmar para você que faixa 1, aquele antigo Minha Casa Minha Vida faixa 1, nós já atendemos e são pouquíssimas pessoas que são do faixa 1. Então a gente vai para esse outro público que ganha 3, 4, 5, 6 mil reais de renda bruta familiar e não consegue encaixar no mercado formal e não conseguiu encaixar no Minha Casa Minha Vida. Então tem que estar dentro dos 6 salários mínimos, 5 anos ao mínimo em Sorocaba e tem que estar o popular nome limpo. Tá? Legal. Então nós faremos o sorteio, tudo certinho, quando tiver os empreendimentos. Então não se preocupem no momento, a população, com a questão de sorteio. Vai ser tudo feito através de resolução. Nós iremos informar, vir até as grandes rádios, jornais para divulgar todas essas informações. Então podem ficar tranquilo quanto a essa parte do cadastro. Na sequência, datas é meio complicado falar, mas assim, no momento nós estamos finalizando um procedimento que é definir essas áreas como áreas de especial interesse social, para ficar bem caracterizado que é para empreendimento habitacional de interesse social. Isso vai ser através de lei, logo os vereadores vão poder estar apreciando esse projeto de lei. É exatamente isso. Deixa eu pegar aqui. O Helder Nascimento, ele faz justamente esse questionamento. O projeto parece ser muito interessante, mas se a Câmara vetar? Na verdade, como veio através de decreto, na Câmara a gente vai precisar de 2 questões muito claras deles. Uma, definir como áreas de especial interesse social esses vazios urbanos. E 2, que é o mais importante, para eu conseguir fazer a doação para a construtora, a Câmara tem que aprovar mediante a toda uma questão criteriosa que nós vamos explicar a cada vereador, que vai ter uma espécie de um contrato, né? É óbvio. Só um parênteses, eu tô cheio de parênteses hoje aqui. Adriano Castor, nosso especialista em Câmara. Só um a mais só ou tem aqueles 2/3 da Câmara para aprovar o projeto começo? É a maioria absoluta por ser a atividade legislativa, no caso do terreno, né? Ele pertence ao município, precisaria de maioria Helder, absoluta. respondendo o seu questionamento, esquece, Câmara já aprovou. Vai, segue. Então... Você viu que ele abre o parênteses, né? Não, tem que esclarecer. Ele abre o parênteses bem criterioso. Muito bem. Então, assim, mas óbvio que a gente quer que tenha o suporte e o apoio dos 20 vereadores, porque será fundamental para eles, para compreenderem que, assim, é o momento do Brasil crescer e gerar emprego. E quando eu apresentei a proposta para o prefeito Rodrigo Manga, eu falei assim: prefeito, isso aqui é uma grande oportunidade de gerar emprego na construção civil e nós entraremos 2020 com um grande déficit de empregados, a gente vai precisar gerar empregos. Então, conforme a gente vai permitir a moradia, mais que a construtora contrate pessoas da cidade, mais que agora já vou dar em primeira mão, na Secretaria de Habitação realizando... Gosto de primeira mão, hein? Está realizando contatos com a Secretaria, a CDTUR, né, que é Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego, para nós oferecermos cursos encanador, azulejista, eletricista, para essas pessoas que muitas vezes querem se reinserir no mercado de trabalho e já prepará-los para a construção civil. Principalmente as pessoas que são de ocupações irregulares, que não têm um ofício e estão em estado de reintegração de posse, porque nós estamos com outro programa aí que nós estamos para lançar, que vai dar essa oportunidade da pessoa construir a sua própria casa, além de ser empregado nessas possibilidades de construções na cidade de Sorocaba. Então, a partir dessa aprovação das AEs, né, voltando no passo a passo, nós vamos ter essa regulamentação da doação
passando pela Câmara para permitir que a gente doe para a construtora e a construtora nos repasse. Isso vai estar definido na lei, tudo certinho. E por fim, a gente já está com o termo de referência todo pronto. Nós vamos marcar uma reunião semana que vem com a Secretaria da Administração, já para deixar o edital da licitação pronto. E aí, com toda a parte aprovada na Câmara, edital pronto, a minha perspectiva, eu gostaria muito que no 100º dia de governo a gente conseguisse lançar o edital da licitação. Mas a minha perspectiva com a equipe é para maio. Então, maio é o nosso ponto focal para lançar o edital. Vou mais além, que o povão quer morar. Certo. Acredita que dá para inaugurar o primeiro imóvel em dezembro de 2022 ou esse prazo é curto? Essa é a nossa perspectiva. Dentro do termo de referência, o que nós colocamos? A partir da construtora ganhou, ela tem 90 dias para protocolar e posteriormente ter o alvará de construção do imóvel, né? Então 90 dias ela tem que protocolar e ela vai ter mais 90 dias para o início da execução da obra. A partir disso, dependendo do tamanho do terreno, dependendo de como for a velocidade, e as construtoras têm interesse em finalizar rapidamente, esse prazo de dezembro de 2022 é viável. É viável? É viável. Olha, estou aqui também com o Rubens Nascimento. Questionamento: serão apartamentos ou serão casas? Já está definido que é só apartamento. Spoiler. Vamos lá. Os dois. Os dois? Esse primeiro momento, apartamentos. Mas nós já estamos com estudos de terrenos que são viáveis para casa. Inclusive, 2 construtoras vieram e são interessadas em produção de residência unifamiliar, as casas. Então a gente vai trabalhar com casas também. Bacana, porque a primeira informação é que seriam apenas apartamentos. Essas 7 áreas sim. Aí na sequência a gente vem com casas também. Tá, então, bom, foi lançado 7 possibilidades com essas áreas, como você já colocou aqui, até o fim do ano, ou início do ano que vem, outras áreas também serão colocadas à disposição do programa. Exatamente. No total de quantas? Nós temos hoje cadastrado uma média de 40. Óbvio que nós estamos analisando, dentro da arquitetura e urbanismo, a gente faz muito isso, que é diagnóstico urbanístico, né? Análise urbana, para identificar questão de tráfego de veículos, ônibus, a questão de postos de saúde, a capacidade de carga desse posto de saúde, a capacidade de carga da infraestrutura do SAI, saneamento, a impermeabilização, questão de área vegetada. Então nós estamos analisando cada terreno para ter a sua viabilidade. Então, desses 40, provavelmente, eu acredito que até o fim do ano, mais uns 10, 15, a gente já consegue deixar tudo pronto para lançar novamente uma série de terrenos aí. Então você falou mais ou menos na média de 10 mil metros quadrados por área. Então estamos falando de 400 mil metros quadrados de área a serem edificadas, é isso? Exato, exatamente. E dá para estipular mais ou menos uma média de 500, 600 unidades ao todo em cada terreno desse. Secretário, tem um ouvinte aqui que estava acompanhando a gente aqui no nosso Facebook também. Ele pediu para o senhor repetir novamente a informação que você deu a respeito do emprego de pessoa que pode ser encanador. Você pode repetir novamente para a gente, por favor, secretário? Aliás, ele falou, eu não quis fazer outro parente, mas vou fazer mais um. Porque ele falou, vamos lançar um programa também. E é a respeito desse assunto, né? Também. Sim, o pessoal já fica interessado. Isso é muito legal, porque assim... Porque emprego é outra forma também. É uma demanda, e a gente tá com essa perspectiva, né? O governo tá trabalhando muito para essa geração de emprego e desenvolvimento da cidade. Então, o que nós vamos fazer? Logo, a questão de semanas, junto com a Unitem e a parceria Senai, nós faremos o lançamento de algumas vagas para curso. Encanador, eletricista, azulejista e outros que formam essa base da construção civil. Muito bem. Para quê? Para que dar oportunidade para aqueles interessados e também gerar essa questão de pertencimento e oportunidade daquelas pessoas muitas vezes que estão em área de risco, aquelas pessoas que vai precisar sair em algum momento e assim, a gente não vai ter essa demanda para absorver em prédio, em casa. Então, nós temos um programa que se chama Lotes Sociais.
Esses lotes sociais, eles já são regulamentados por uma lei de 2019 chamada lotes urbanizados em Sorocaba. Ela permite o quê? Que o poder público parcele uma área e doe um terreno para uma família de baixa renda, até 3 salários mínimos, e eles têm 1 ano para começar a construir. E então, o que vai acontecer? É uma espécie de uma concessão, né? Eu estou concedendo esse terreno público para a pessoa e ela vai edificar a sua casa. Por isso que dentro da Secretaria de Habitação, uma das questões que eu trouxe para a Secretaria, especialistas nessa área, nós vamos ter a retomada da planta popular em Sorocaba. Então a gente vai chamar de planta social e nós teremos essa oportunidade de fazer parcerias com cursos de arquitetura e engenharia da cidade de Sorocaba, onde os alunos vão poder estar desenvolvendo projetos junto com os seus professores orientadores e os técnicos da Secretaria de Habitação para oferecer a planta conforme a sua casa, a sua necessidade, e a prefeitura vai dar o lote, mais essa oportunidade da pessoa fazer o curso e construir a sua própria residência. Interessante, bacana. 8h19, nós estamos conversando com o Tiago da Guia, arquiteto, secretário de Habitação em Sorocaba. Outro assunto importante, pertinente, né, dentro da pasta de habitação é a questão da regularização fundiária, né, que acontece na cidade de Sorocaba já também há um bom tempo, mas enfim. Hoje, existe uma estimativa de quantas pessoas que buscam essa regularização em Sorocaba? Sim, nós fizemos, aquela coisa, né? A gente faz uma estimativa porque cadastrar essa dinâmica urbana é muito complicado. Mas conforme nossos técnicos lá da Secretaria de Habitação, mais antigos da regularização fundiária, que desde que trabalhavam no jurídico, fazem um trabalho espetacular, Sorocaba é referência no Brasil de regularização fundiária. Nós temos aí, chutando por baixo, 10 mil ainda matrículas que nós precisaremos em diversas regiões, em diversas ou regiões, apenas no local? Diversas regiões. Nós estamos, só para citar alguns exemplos que a gente estava discutindo ontem: Vila São João, Brigadeiro Tobias, Jacutinga, Jardim Simos, nós temos problemas lá também. Sorocaba 1, secretário? Sorocaba 1 já é uma outra dinâmica, que a gente tem uma servidora, a Raíssa, que ela cuida somente disso, que faz essas tratativas do Sorocaba 1. Mas o Sorocaba 1 algo diferente, mas eles sempre estão em atuação. Mas o Sorocaba 1 nem entra nessa listagem, né? Porque já está em andamento. Mas nós temos, em todos os pontos da cidade, nós temos problemas de regularização fundiária. E óbvio, né, alguns são problemáticos no sentido que tem empecilho jurídico, ou tem processo de reintegração de posse, uso capião, e isso dificulta as nossas ações. Então, por exemplo, Vitória-Ville, que é ali perto do cemitério, no Vanelville, nós temos esse problema, esses empecilhos, algumas questões no Vitória Régia, no Parque São Bento. Nós temos muitos problemas que esbarram aonde o poder público e a secretaria conseguem atuar, né? Então, um trabalho que está sendo muito bem feito junto com a equipe. Eu me reúno, participo de todas as reuniões para explicar aos moradores aquilo que foi prometido no passado. Eu sento com eles e falo assim: olha, infelizmente isso não dá. Se te iludiram lá atrás, eu estou aqui para te dar a luz, para fazer assim, é mais fácil você cair por esse caminho pela Defensoria Pública ou vai por os outros caminhos, porque regularização fundiária não vai funcionar no seu caso, ou no caso desses moradores, porque muitas vezes não tem infraestrutura, tem imbróglio jurídico, tem pendências, são áreas da União, são áreas que eu vou ter que desapropriar grande parte dos moradores. Porém, alguns a gente está encaminhados aí nessa regularização fundiária. Só para dar alguns dados, né? Nosso primeiro ato da regularização fundiária, o lançamento do programa Casa Digna, entregou 40 escrituras para moradores do Aparecidinha. Nós descobrimos que temos mais 28 no Aparecidinha que estavam paralisados, e nós vamos também fazer a entrega lá para o pessoal que sempre entra em contato. Podem ficar tranquilo, pessoal lá do Aparecidinha que está esperando, esses 28 mais nós já estamos agilizando. E nós temos uma demanda no Dálmatas, que é nas proximidades do Cajuru. O vereador João Donizete
faz um trabalho espetacular lá e tem nos auxiliado bastante, inclusive com contato com o Estado para adiantar os procedimentos, mas são 40 escrituras no Dálmatas também. Nós temos um empecilho ambiental lá que nós precisaremos fazer algumas mudanças e 400 escrituras ainda esse semestre no Nova Esperança. Nós estamos com a equipe de campo, a equipe de mapeamento, que é chefiada pelo Marcos lá. Nós estamos atuando no bairro. Agora é aquela fase que a gente vai de casa em casa, batendo, conferindo a documentação, vendo se realmente são aquelas pessoas, para que daí a gente já possa fazer o edital para fazer a titulação no cartório de registro de imóveis. Então eu peço até um suporte dos vereadores que têm conhecimento nessa região do Nova Esperança, para avisar os munícipes que aqueles que não apresentaram a documentação ou não atenderam os nossos servidores ou não responderam esse chamamento, que possam se dirigir à Secretaria de Habitação lá no Palacete Scarpa, Rua Souza Pereira 448 no centro, para fazer a atualização documental, porque nós vamos entregar essas 400 escrituras. Óbvio, né? 400 é a perspectiva do bairro, mas se as pessoas não aparecem para fazer ou não atendem a porta para a gente poder fazer essa atualização, acaba ficando para trás e a gente vai reduzindo esse número. Olha, essa é uma questão muito séria na cidade de Sorocaba, enfim, em diversos municípios do Brasil, porque você vem de muito tempo. Então o que acontece? Se eu estiver errado aqui, a gente está batendo bola, você vai me corrigindo. Mas o que acontece? Em determinados bairros, ou vários bairros, onde existe essa questão ainda da não regularização, existem vários comércios. E a legislação lá atrás, ela permitia que você pudesse abrir o seu pequeno negócio dentro do bairro sem alguns documentos, entre eles o IPTU. Só que depois, passou um determinado tempo, acho que já tem quase 10 anos também, que agora existe a necessidade de você apresentar o IPTU. Se você não apresentar o IPTU, você não consegue regularizar o seu estabelecimento comercial. E aí dentro do mesmo bairro, você encontra conflitos daqueles que conseguiram antes da alteração da lei e aqueles que querem ter o seu próprio negócio, mas são impedidos, porque sem o IPTU, você não está com o imóvel regularizado, você não consegue regularizar. Aí você cria a informalidade e a concorrência quase que desleal dentro do bairro, dentro da comunidade. Então existe essa questão que é importante, relevante, sem falar também na questão de arrecadação do próprio município, que não arrecada os impostos, não só a questão do IPTU, como também aquele que tenta se regularizar através de uma pessoa jurídica, também não paga imposto para a prefeitura. Perfeito, essa é uma grande preocupação nossa, né? Inclusive a gente recebeu alguns moradores até do lado Ana Paula Eleutério, né? Que o pessoal chama de Habiteto, com essas preocupações comerciais também. Toninho Corredor, que faz esse trabalho lá, nos levou essa demanda. Então, assim, é uma preocupação nossa essa parte também do que está acima do solo. Então, dentro da secretaria, eu estou transformando a secretaria numa super secretaria. Por quê? Nós vamos também, através de parcerias com as universidades, algo que eu já tinha feito no ano de 2019, mas 2020 foi cancelado todos os meus projetos. A gente vai fazer essa parceria com as universidades, que os estudantes vão até essas edificações pós regularização fundiária, eles vão medir as casas, vão fazer um laudo de patologias, que é inclusive uma das disciplinas que eu ministro lá na Uniso, que é fazer essa avaliação pós-ocupação, onde eles vão identificar problemas nas edificações que possam ser melhoradas e vão fazer a medição para legalizar gratuitamente essas edificações. Por quê? Isso é um ganho de IPTU para a prefeitura, como o Paulo ressaltou, Castor. Então, assim, além de dar a possibilidade que é o direito à moradia. Por quê? Uma pessoa que não tem a sua edificação legalizada, ela não consegue transmitir, ela não consegue vender, não consegue passar por inventário e ela não consegue financiar qualquer questão de Construcar ou outro financiamento para compra de material de construção. Então a gente dá essa oportunidade através dessa parceria e também oferece aos estudantes de arquitetura e engenharia a oportunidade de ver na prática a dinâmica da atuação. Então nós estamos com essa retomada do programa,
né, que eu tinha criado em 2019. Nós estamos reformulando ele e identificando. Em breve nós retomaremos. Nós estamos aguardando, óbvio, né, uma mudança de fase, maior potencial de vacinação. Nós não queremos colocar em risco nenhum estudante e nenhum servidor público. Então essa atuação bairro a bairro, casa a casa, ela é muito levada em conta a questão da fase que nós estamos no Plano de São Paulo, além de ter essa perspectiva de vacinação. Quando tivermos um processo de imunização, os estudantes voltarem aos campos das suas universidades, aí nós vamos conversar. Inclusive, mandaram contato para mim, né, entrou em contato comigo alguns coordenadores de curso que já estão interessadíssimos nessa parceria, porque é uma necessidade essa parte extensionista, né, essa parte prática dos alunos colocar, entre aspas, a mão no batente. Vou pegar até essa sua fala, então, secretário. Pelo jeito, o senhor pegou toda a parte burocrática, porque a parte burocrática que é um pouco mais chata de lidar, o senhor já está preparando essa parte burocrática e a hora que for a prática mesmo, na hora de pegar a mão na massa, na hora que tiver tudo liberado, tudo ok, aí o pessoal vai pra rua. Exatamente, né? Eu acho que é uma coisa de arquiteto urbanista fazer isso, que é a parte de planejamento. Eu sou professor de planejamento urbano, então a gente planeja antes, já vendo todas essas diversidades que podem acontecer e já preparando. Porque assim, eu sou servidor público de carreira, né? Eu não tô lá de passagem. Então eu preparo todo o cenário para daqui a cidade acompanhar 10, 20, 30, 50 anos, quando eu não tiver mais por aqui, ainda esses frutos poderem ser coletados, né? Então a gente planeja a cidade a curto, médio e longo prazo, independente do governo que possa vir. Legal, olha, são 8 horas e 29 minutos. Agradeço muito a participação do Tiago da Guia, que é o nosso secretário de Habitação em Sorocaba. Renato Proença aqui, parabéns ao Tiago pelo trabalho. Cristiane Romero também, parabéns ao Tiago. Meu querido Luiz André. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos, obrigado. Ótimo programa. Luiz André, grande amigo também aqui acompanhando. Sabe quem é o Luiz André, né, Castor? Sei. É o nosso gigante do Brasil. Olha, 8 horas e 30 minutos. Para finalizar, Tiago, preciso fazer um questionamento aqui. Estou em cima da hora aqui. Claro. Mas o Tiago vai ter que voltar outras vezes. Estamos atrasados, vai ter que voltar mas eu preciso fazer vezes. um questionamento. Se dentro desse planejamento desse governo do prefeito Manga, na qual você é o secretário de Habitação, um assunto talvez um dos mais relevantes, se não for o mais relevante também, dentro desse assunto, que é o assunto de habitação em Sorocaba, de regularização, enfim, mas que é um assunto que cria uma polêmica enorme, principalmente na Câmara dos Deputados. Plano diretor. Existe projeto para se mexer em plano diretor nos próximos 4 anos? Ai, plano diretor, na verdade... Você sabe que o bicho é feio, pepino né? aí, né? Então, o plano diretor fica a cabo hoje lá da Secretaria de Planejamento, né? Eu pude participar, né, desde agosto do ano passado eu estava lá na Secretaria de Planejamento, auxiliando a arquiteta Maria Grazella na parte do plano diretor, junto com a arquiteta Elisa, para a gente fazer o desenvolvimento da questão de medida mitigadora, outorga onerosa, todas essas questões. E sim, já adiantando, né, desculpa passar na frente de outra pasta, mas há um caderno de intenções desenvolvido pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, né, da questão do plano diretor, para se atualizar o plano diretor, mas inicialmente é uma contratação de uma assessoria. Então, até passou pela secretaria, eu devolvi agora para a Secretaria de Planejamento, indicando que possa ser encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente, para que eles deem o aval também, porque há o plano macro de zoneamento ambiental para ser atualizado junto com o plano de mobilidade, para integrar o plano diretor. Então, sim, há essa perspectiva de estudo, há uma necessidade. Eu sempre gosto de falar assim que infelizmente o plano diretor de Sorocaba ele segue muitas regras do plano dos anos 60 ainda. Ele está muito atrelado ao Juscelino Kubitschek, muito questão ainda que é travada. Então a gente precisa... Tiagão, prometo, meu último parede do 100º aqui hoje. É que o ouvinte vai interagindo. O Jamil Queiroz fala exatamente o seguinte, está perguntando aqui. Paulinho, mas o que significa o plano diretor? O que é o plano diretor?
para a gente ter uma Perfeito. síntese. O que é o plano diretor? O plano diretor, na verdade, ele é um instrumento, uma lei aprovada que ele dá o mapeamento, o zoneamento, os eixos viários e também as diretrizes de construção e desenvolvimento da cidade. É onde você vai ler e vai falar, ó, a cidade vai crescer aqui, desenvolver lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que a gente chama ZR1, ZR2, ZR3, zona residencial. Perfeito. O bairro que pode misturar comércio com imóvel residencial, Outros não, corredores aqui é só não. industrial, Questão tal. também, que é essa grande polêmica, porque a questão do plano diretor, ela envolve um jogo de interesse muito grande, a gente sabe disso, a gente não vai detalhar aqui, mas também tem a questão dos corredores onde pode apartamentos, prédios comerciais ou não, Exatamente. enfim. Então tudo isso é que regulamenta, faz com que o plano diretor, né? E aí quando você fala em atualizar o plano, também penso que não é apenas essa questão. Você, enquanto urbanista, sabe da importância também com relação a cuidar da cidade de uma forma geral. Sim. O que pode, recuo que é de, sei lá, 5 metros, 2 metros, tudo passa por realmente uma questão técnica, mas além da questão técnica, a gente sabe que passa pela questão política. Exato. E por um jogo de interesses Sim, muito grande. O próprio plano de 2014 aprovado, ele é obrigatório ser revisto até 10 anos, então 2024 é obrigatório. Porém, a gente sempre fala assim, a cidade muda, a cidade de 2014 não é mais a cidade de 2021, né? Mudou Sim. totalmente. E o óbvio, né? Há essas questões de emendas que vão acontecendo na Câmara, essa discussão, mas o plano diretor ele prima pela questão do debate democrático, né? São audiências públicas e realmente há essa necessidade, né? Eu acredito que o secretário Paulo lá da Secretaria de Planejamento deve ter essas tratativas. Ele está com uma arquiteta lá, a Fernanda Marcondes, que é a diretora de área, que também está correndo atrás disso, que foi minha aluna. Então, assim, eles estão nesse processo e entende a importância. O prefeito entende a importância de uma revisão do plano diretor. Legal, 8 horas e 34 minutos, o último bom dia aqui, pessoa que você conhece, o ex-vereador, que foi também secretário de Habitação, Hélio Godoy. Está aqui acompanhando a entrevista, dizendo o seguinte: parabéns pela entrevista, ótimas orientações à população. Também é importante, além da construção de moradias e regularização fundiária, a urbanização das áreas. Está aqui o recado. Ex-vereador Hélio Godoy acompanhando também o Jornal Metrópole. Tiago da Guia, secretário de Habitação de Sorocaba, hoje o nosso convidado aqui no Jornal Metrópole. Tiago, muito obrigado, esclarecedora a sua entrevista, portas abertas aqui no Sistema Bandeirantes Paulo, de Comunicação. Veio muito bem acompanhado pela Mariana Campos, né, assessora também da Prefeitura, né? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Mariana? Mariana Campos, que está acompanhando. Ficou quietinha, de máscara ali. Tá ali. Dá um tchauzinho ali, Mariana. Pronto. Tiago, obrigado, sucesso e, como eu digo aqui para todos os nossos entrevistados, além de um excelente ano, sucesso, muito trabalho, mas acima de tudo muita saúde, amigão, para poder tomar conta dessa secretaria. Não é fácil, então a gente sabe dos desafios, né? E você é um cara extremamente preparado por tudo que você falou, a gente leu aqui teu currículo, enfim, então você chegou onde chegou com seus méritos e com sua capacidade. Então, sucesso e saúde à frente da Secretaria de Habitação. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem eu venho para esclarecer. Muito obrigado, Paulo Castor, pela essa oportunidade e deixando claro para a população que, se depender do governo Manga, nós vamos fazer aí muitas habitações sociais, fazer muitas regularizações e portas abertas. Eu falo assim, eu não sento nem numa sala de secretário, eu sento lá com os funcionários, porque é o mais fácil para debater e as portas são sempre abertas para a população, para a mídia, o que precisar. Muito obrigado.